Racismo e violência caminham juntos. Os dois são métodos e são artefatos que simplesmente acaba com uma população única e exclusiva, a população negra, a população periférica. Quando a gente fala de polícia, a gente fica muitíssimo preocupado também. Bom, eu não sei como é no bairro de vocês, mas aonde eu moro é bem complicado. Esses dias, doutor Edivaldo, eu estava vindo, acho que era 1h da manhã, estava eu e os meus 2 filhos dentro do carro. Um carro, um Gol insufilmado. É a cara do Capão Redondo. E próximo a gente estava descendo uma viatura. Eu estava de touca, estava um frio tremendo. Os meus filhos, um abaixou o vidro, o outro abaixou o vidro, tirou a minha touca, soltou meu cabelo e a gente foi indo, passando assim, ó. E o policial olhou e nós não podíamos fazer nenhum tipo de movimento brusco, porque, lamentavelmente, é assim que acontece nas periferias. Mas será que sempre foi assim? Será que existem policiais que pensam diferente? Bom, eu trouxe um policial hoje aqui, fantástico, que ele vai explicar para vocês literalmente como é o que a gente chama de amor aos pedaços. Paulo, ele vai contar um caso que ele participou do que a gente chama de amor aos pedaços. Bom, DJ, solta o som, porque agora o bicho vai pegar. Vamos receber no programa Fala aí, Tati, o senhor Lívio Rocha, policial civil, professor, palestrante, que vem falando aqui sobre a polícia civil no estado de São Paulo. Vem pra cá, professor Lívio, uma salva de palmas. Agora o bicho vai pegar! Lívio, querido, Lívio, vem pra cá. Lívio, vem cá, eu tenho condição de sair daqui presa hoje? Tá tudo bem, né? Bom, advogado... Cadê meu advogado? Ô, doutor Edivaldo, mas você já ia falar, gente... Cadê meu advogado? O advogado já vai embora. Mas que absurdo. Ô, Elaine, como que assim? Como que o meu advogado... Gente, doutor Lívio, também advogado, palestrante, professor e policial. Há quanto tempo, doutor? Desde o século passado. Porque eu estou vendo que o senhor está meio velhinho mesmo, né? Mas eu quero hoje fazer uma baita de uma provocação aqui no programa, porque a gente tem uns pensamentos muito estranhos quando a gente fala de polícia. Mas bora para o sofá. Senta aí, doutor. Olha eu. Então quer dizer que enquanto eu não cometer crime, eu não vou ser presa. E eu não estou cometendo crime nenhum até agora. Então tá ótimo, tá perfeito. Então tá tranquilo? Então, gente, eu tô achando que eu tô... Meu Deus, então eu posso abusar, então. Lívio, assim, é um prazer recebê-lo, porque é muito importante. Eu conheci você numa palestra fantástica, uma visão sobre toda a estrutura da polícia civil e o racismo. Me fala uma coisa, polícia, racismo e violência andam juntos? A gente pode falar, não tem uma polícia racista num país que não é racista e vice-versa. Então, a polícia ela reflete a própria sociedade. Porém, isso não quer dizer que eu estou, de alguma maneira, menosprezando que justamente as organizações policiais, que elas têm o monopólio da violência, né? Ou seja, para quem todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, a gente delega o uso da violência para conter a criminalidade, isso não quer dizer que ela pode ser assim. Na verdade, ela tem que ser o exemplo de práticas antirracistas. Então, esse pode ser um incômodo. Mas, Lívio, e você dá essas aulas logo para o policial no início de carreira? Isso. Outros profissionais como você faz isso? Tem esse trabalho? Sim. Nós somos
Na academia de polícia, nós somos em mais de 500 professores espalhados pelo estado, em várias unidades de ensino. E esse recorte racial sempre é mencionado? Não, ele é mencionado especialmente no grupo de professores, que eu faço parte, que são focados na disciplina de crimes e questões raciais. Então, quando a gente vai falar de questões raciais para os policiais, a gente faz toda essa explicação da história do racismo no Brasil, por que um policial, né, que é um profissional, ele precisa ter atenção a essa questão durante o trabalho. Então, nós somos um grupo que dá essas aulas, mas mesmo assim, todos os professores fizeram diversos cursos para sempre trabalhar essa questão, da questão racial e os crimes previstos na Lei CAO. Olívio, e assim, estou cheio de perguntas aqui hoje. Ah, não, fica à vontade. Olívio, assim, o meu questionamento é na prática. Sim. A prática. A prática disso, vocês têm, por exemplo, faz o processo de formação com esses policiais, eles vão para a rua, vocês têm ali como depois detectar se o que vocês ensinaram teve a mudança, está tendo aplicação, porque, Lívio, assim, é gritante. A polícia tem um olhar completamente diferente para a população negra. E assim, eu não sei se nesse recorte com a Polícia Civil em questão, mas a Polícia Militar, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque está muito próximo todo o tempo dentro das periferias. Tem como saber se esse processo antirracista de formação para esses policiais tem resultado positivo? Olha, é assim, a gente não precisa especificar as polícias de São Paulo. Certo. A gente pode fazer uma abordagem ampla, geral. Então, assim, as polícias no Brasil, a maioria delas tem procurado trabalhar essa questão. Mas o principal, não vou dizer o principal, né, mas um dos obstáculos é justamente que a pessoa que passa no concurso, às vezes ela já vem com preconceito, né? Ela já vem com preconceito e, infelizmente, acontece dela aproveitar esse poder que todos nós damos para ele do uso da força, né? Dentro da legalidade. Às vezes temos policiais que fazem esse abuso. Mas, assim, depois que acaba o curso de formação, aí vem a competência das corregedorias. Então, por exemplo, se a gente for analisar o crime de racismo, então, assim, tem reduzido bastante o cometimento de crimes de racismo por policiais. Isso a gente pode afirmar. Ah, mas temos as ocorrências em que teve ou não teve um viés racista. Sim, continua tendo esse tipo de ocorrência, né? Só que não é só os policiais, veja bem, começa com, de repente, esse policial que não prestou atenção nas aulas, né? Infelizmente, a gente tem essa natureza que alguns alunos não prestam atenção nas nossas aulas, né? E fazem uma ação, uma abordagem assim, totalmente discriminatória. Então, só que o problema também é assim, não para nas polícias. Aí vem a promotoria que tem uma perspectiva às vezes estranha quando envolve um crime de racismo, como a gente viu em vários casos. Aí vem o judiciário, que também tem umas decisões que a gente não entende, que amenizam a pessoa que é acusada de racismo, com absolvições que, às vezes, por exemplo, eu tenho muito contato com meus colegas da DECRAD, né? Para quem não conhece, é uma delegacia do DHPP, aqui na capital de São Paulo, que ela é especializada em trabalhar os crimes raciais. Como é o nome? DECRAD. DECRAD. Não só crimes raciais, mas todas... Quer água, Lívio? Obrigado. Então, lá eu converso muito com eles, que assim, eu tenho esse meu lado tanto como policial, como investigador de polícia, e eu tenho o meu lado acadêmico, né, estou fazendo doutorado agora na UFABC. Legal. Meu tema é o racismo organizacional nas polícias. Então, eu faço a pesquisa de campo também, né? Não é porque eu sou um investigador que eu tenho todo o conhecimento, né? Então, eles falam que, às vezes, eles têm até algumas situações em que tem todos os elementos para uma condenação, mas a promotoria não faz a denúncia porque entende, né? Aí começa aqueles problemas, mas ela estava apenas
sob efeito de fortes medicações, sabe? Aí vem o judiciário e tem um entendimento. Isso ficou tão forte no judiciário, principalmente, que, inclusive, agora, recentemente, eu não vou saber exatamente, foi 2023, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão consultivo e deliberativo do Poder Judiciário no Brasil, adotou o protocolo antirracista, né? Ou seja, passando várias noções para todos os juízes do Brasil perceberem se estão tendo algum viés racista nas decisões. Então, assim, o que eu defendo é assim, que não é um fenômeno isolado da polícia. Só que a polícia, né, o policial, o trabalhador da segurança pública, é ele que é a cara do Estado para a população. Né? Então, eu posso estar falando do promotor, mas quantas vezes alguém aqui teve contato direto com o promotor? Né? Teve contato, assim, direto com o juiz. Então, dói mais quando é um trabalhador da segurança pública, justamente porque ele é o que tem contato. Mas é uma coisa do sistema. Por isso que alguns autores falam em racismo estrutural. É como eu disse, a sociedade racista. Sim, o Brasil é um país racista. É um país racista. Então, assim, uma das consequências disso é que isso também afeta o trabalho dos policiais. Olívio, mas quando você faz esse processo de formação, os policiais saem de lá, tem uma transformação ou tem gente que questiona, isso não é racismo, isso sempre aconteceu, isso não existe esse tipo de comentário? Você consegue, tem assim alunos que falam assim, olha, eu não quero, isso para mim é balela, eu não aceito, isso é conversa, é mimimi, tem esse tipo de situação? Não. Com certeza, porque todo mundo vem da mesma sociedade, né? Mas aí você não quebra o pau com um cara desse, não? Não. Nossa, não conseguiria dar aula para esse cara. Não ia conseguir. Justamente a questão de ser o docente, de ser professor, professora, é que a gente tem que acolher esses alunos, mesmo sendo pessoas que acabaram de entrar na polícia. A gente tem que acolher. Então, assim, eu tenho que pensar que essa opinião ela não é a produtora dessa opinião que ela tem. Ela é vítima. Sim, né? Eu concordo com você. Então, ela é vítima disso. Então, eu sempre faço o acolhimento, eu e todos os professores lá que a gente trabalha essa temática. E uma dinâmica, inclusive, que aí eu costumo fazer, é que eu começo a aula para eu falar sobre isso, eu falo, vamos lá, pessoal, 10 minutos agora, papo reto, só entre a gente aqui. O que é preconceito, discriminação, racismo? O que é preto, pardo, negro, amarelo? Então, falem. Aí eu estimulo os alunos e as alunas a falarem. Então, aí é a hora que aparece o senso comum, né, esse preconceito que a pessoa aprendeu, né, no convívio. Só que ok, gente, sabemos agora qual que é o nosso senso comum sobre esses temas, sobre essas definições. A partir daí eu falo, só que é o seguinte, nós somos uma carreira técnico-jurídica. Isso quer dizer que a gente tem que trabalhar com legalidade. E no Brasil nós temos as leis que definem o que é racismo, o que é preconceito, o que é discriminação, o que é negro, o que é pardo. E então eu falo, olha, vocês podem ter a opinião de vocês sobre o assunto. Todo mundo é livre para ter a pior opinião possível. Mas na hora de trabalhar, na hora que tiver em contato com o público, não tem esse direito. A partir da hora que toma o conhecimento do qual que é o jeito certo, só vai fazer o errado quem quer. Não vai alegar que nunca aprendeu qual que é o certo. Então, é essa dinâmica que a gente trabalha. Então, assim, né, aparentemente, a gente tem tido algum sucesso, porque alguns alunos falam, nossa, eu não imaginava, eu nunca tinha pensado assim, eu nunca tinha pensado dessa maneira, eu nunca tinha entendido. Aí não é um curso longo, muitas e muitas horas. Não, a gente faz um resumo, né, da história do racismo no Brasil. História porque para entender de onde a gente veio, né? Sim. Então, ou seja, o que temos hoje não começou hoje. E você começa lá atrás, começa explicando a base da história da polícia, desde o Capitão do Mato. Eu gosto de uma fala que ele é muito fantástica, aquela que você fala que se tem Capitão do Mato é porque tem pelotão. Isso. Então, para o nosso público, né,
tem aquele famoso quadro de um capitão do mato capturando uma pessoa negra escravizada. Então, só que por causa desse quadro, às vezes a gente tem a impressão que era um capitão do mato, uma pessoa que trabalhava sozinha. Não, gente, não, hipótese alguma. Se havia um capitão do mato, é porque havia um sargento do mato, um cabo do mato, era o pelotão do mato. Era uma milícia, que era a forma do que a gente conhece hoje como polícia na época do Brasil Colônia. Né? Então, havia o pelotão do mato, pelotão de homens a pé, né? E uma curiosidade é que era um trabalho, né? um trabalho que, tradicionalmente, tinha uma boa parte de pessoas negras. Por quê? Porque não era um trabalho agradável, né? Porque a gente está falando do Brasil Colônia, a gente não está falando de território urbano. Então, tinham pessoas negras, pessoas mestiças, pessoas mestiças indígenas, pessoas escravizadas que o dono colocou lá para prestar esse trabalho. Né? Então, a gente já pode pensar daí com a origem do nosso problema. Né? Ou seja, o que a gente tem hoje é consequência desde essa retrospectiva que eu fiz lá naquela palestra. E você vê otimismo nessa conscientização da polícia quando a gente fala de recorte racial? Olha, eu sou um eterno otimista. Otimista por quê? Então, quando eu entrei, né, no século passado, né, no final do século passado na polícia, era zero a abordagem sobre o assunto racismo, preconceito. Né? Ou seja, quando eu entrei, a gente já tinha 10 anos da Constituição Federal, que, embora seja a 7ª Constituição Federal do Brasil, Sim. foi a primeira a abordar o tema de racismo, reconhecendo o racismo, estabelecendo que o racismo tem que ser combatido. E mesmo assim, eu não tive nenhuma formação. Ou seja, se eu fui ou não racista durante a minha carreira, foi por um conhecimento próprio meu, até porque quando eu entrei eu já estava concluindo a graduação em Direito, né? E também pela minha vivência antes da polícia. Né? Também pela minha vivência. Então, eu não cometi, ou conscientemente não cometi nada, nenhum viés racista nas minhas ações, justamente por causa da minha vivência, mas não pela formação de quando eu entrei. Agora, quem entra hoje não tem essa desculpa de falar, Sim. não, nunca soube, eu não sei a diferença de preconceito e discriminação, eu não sei o que é lei KO. É até difícil as pessoas saberem da Lei 7.116, que é a Lei KO, porque é uma homenagem ao deputado que criou essa lei, que batalhou na Assembleia Constituinte para ter todos aqueles artigos falando sobre o combate ao racismo na Constituição Federal. Então, eu falo para os alunos prestarem atenção. Vejam, pensem na importância que é estar na Constituição Federal, que é nossa lei máxima, o combate ao racismo. A promoção da cultura negra. Então, pense a importância disso. Não são todos os assuntos que estão lá. Então, houve uma bancada, né, KO, Benedita, que estavam lá e que conseguiram emplacar isso na Constituição Federal. Então, a gente ressaltando isso, aí o aluno ou a aluna, aí ele perde de falar, mas eu não sabia. Não, agora sabe. Então, por isso que eu vejo, está entrando uma nova geração, vem entrando uma nova geração, que está tendo contato com esse conteúdo e que não vai poder alegar ignorância. Eu não sabia. Porque uma pessoa do povo, né, que não tem a obrigação de saber todo esse arcabouço jurídico sobre racismo. Já quem entrou na polícia está aprendendo. Então, aí diminui a possibilidade de ter uma desculpa. Então, se ainda assim agir com racismo, usar de racismo nas ações policiais, tem que ser punido. Perfeito. Alguém sabia que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem esse processo de formação de antirracismo? Alguém conhece? Alguém sabe? A senhora sabia? Quem mais? Alguém sabia que a polícia passa por esse processo? Porque a gente tem também sempre o recorte. A polícia é racista, mas também tem um trabalho de prevenção, tem um trabalho que também vai fazer com que as pessoas compreendam
que isso não pode, isso está dentro isso é crime, isso não é. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente também vive apontando nas periferias, Lívio, é sempre assim, a polícia é racista, a polícia é racista. E eu fico pensando, poxa, será que não tem? E isso é muito importante. Por isso o Lívio está aqui, porque além desse policial civil, é um professor que tem essa formação. E o que eu acho mais fantástico é o processo de a não violência e com estratégia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a apreensão das armas que você fez sem nenhum tiro. Isso é fantástico. Isso é coisa de preto, né, gente? Isso é coisa de preto. Então, vamos começar por aí. Diga, Lívio. Não, é que assim, né, ao longo da minha carreira, né, Só coisa de sucesso. Me diz uma coisa, você encontrou um homem picado mesmo? Hã? O amor estava em pedaços? Gente, o Lívio, vamos poder fazer fofoca aqui. O Lívio estava lá no negócio, quando a mulher faz o negócio picadinho, lembra lá? A Elisa. Matsunaga, caso Ioki, né? E o Lívio estava lá representando o povo preto. Conta, Lívio, conta, que a gente adora fofoca. Não, em relação às armas, é assim, eu fazia parte do agora extinto Grupo de Operações Especiais. Não tem mais o grupo de operações especiais? Agora foi absorvido pelo Garra. Certo. Porque na história da Polícia Civil de São Paulo... Que era o GOI, né? Tinha o GOI e o Garra. Só que o Garra, ele era subordinado ao DEIC, ou DEPATRE, dependendo do ano, que é um departamento focado nos crimes contra o patrimônio. Já o GOI era subordinado à diretoria das delegacias da capital. Tá. E lidava muito com situações de cadeia, porque antes dos CDPs, né, dos Centros de Detenção Provisória, cada delegacia era onde a pessoa presa aguardava o julgamento. Né? Então, quem lidava com os problemas decorrentes disso, resgate, tentativa de fuga, carcereiro de refém, era o GOI. Só que, além disso, a gente ainda tinha o apoio às investigações, porque a gente era um pessoal mais treinado, focado em estar treinado, né? Assim, eu fiz muitos cursos assim, né? Muito curso e muita prática disso. Então, uma dessas ações foi a gente apoiar uma investigação que foi fazer apreensão, aí chamaram a gente, porque como já sabiam que encontrar armas, temiam que tivesse uma reação, né, do criminoso que estava com essas armas. Então, a gente fez a nossa ação para poder conseguir prender a pessoa, apreender as armas sem um disparo. Tudo só com estratégia. Com ação tática, né? Legal. Com ação tática. Já no caso Ioki, né, aquele que foi a autora foi a Elise Matsunaga, eu era o chefe dos investigadores da delegacia do caso. Né, o titular da delegacia, né, porque na Polícia Civil a gente tem isso do delegado titular, chefe dos investigadores e a chefia dos escrivães. Então, eu era o chefe dos investigadores, o braço direito do delegado titular. Então, eu coordenava os investigadores, coordenei nesse caso, né? Então, foi muito marcante, né? Porque é um caso que começou, na verdade, não estava com a gente, com a minha delegacia, né, do DHPP. Era um caso que estava com a delegacia de pessoas desaparecidas, porque ele sumiu. Primeiro a família procurou a polícia falando do desaparecimento dele. Aí, quando foram encontradas partes do corpo, dentro de malas, coisa e tal, que tinha sinais e a família reconheceu que era ele, aí virou um caso de homicídio. E aí veio para a minha delegacia. Você bateu assim, deu a intuição de falar, foi a mulher? Não. Não pensou nisso? Não, porque justamente no DHPP, na homicídios, a gente adota um padrão de investigação. Certo. Não importa o caso. Então, a gente tem um padrão de começo. Então, por exemplo, faz parte desse padrão, a primeira pessoa que a gente vai interrogar, vai querer saber alguma coisa, é quem viu a vítima por último. É quem viu a vítima viva por último. Mas assim, não como suspeita, mas para a gente começar a montar o quebra-cabeça, né? Então, ela falou, não, ele sempre viaja, ele sempre viajou, e para mim é normal ele viajar sem me falar nada. Né? Que já tinha um quadro de
conflito ali no casal. Só que o que chamou a atenção quando ela falou isso é porque ele realmente tinha um hábito de viajar com frequência. Só que mesmo assim, ele sempre ligava para os pais, para avisar que ia viajar. Não importa para qual parte do mundo ele ia, mas ele ligava. Nessa oportunidade, os pais falaram que ele mandou um e-mail e ficou incomunicável. Isso nunca aconteceu. Então, ou seja, a gente tem aquele padrão, aquela lógica de investigação. Então, nisso a gente já percebeu, opa, aqui já começou a desviar do que seria o padrão. Aí começam as suspeitas. Pô, se ele nunca fez isso, o que aconteceu que dessa vez ele fez isso? Aí já começa, será que foi ele mesmo que mandou o e-mail? Nossa, vocês são terríveis. Olha, gente, não tem condições nenhuma de ter um relacionamento com um policial. Já desconfia logo de cara de tudo. Assim, é meio complicado. Mas, assim, é o treinamento, é a experiência, é a observação e ter o padrão científico também, né? Top. Porque eu brinco muito que, assim, né? Que eu atuo, né, como investigador de polícia, como um pesquisador acadêmico, como professor, mas em todas as atividades eu estou fazendo uma investigação. Eu estou querendo buscar esclarecer algo que eu não sei. A diferença é que na parte de investigador de polícia, além de esclarecer, eu quero saber quem fez. Então é essa que é. Mas assim, todos os meus processos, assim, os meus pessoais, são investigação. Né? Dizem até que eu sou muito curioso. Né? Então tem um problema essa parte do relacionamento que às vezes a pessoa fala, eu falo, opa, e aí, olha, parabéns pelos seus X anos. Eu coloco X, né? Nossa, mas nem minha família me deu parabéns, você sabia meu aniversário? Como que você sabe? Eu falei, então, sou investigador de polícia, né? Pois é, eu precisava de um investigador de polícia no meu hall de amigos. Lívio, você, por favor. Agora você tem. Lívio, o que você diria para um jovem negro, periférico, pobre, que queira ingressar na Polícia Civil, que está aí, quero fazer direito, vou fazer uma outra faculdade, quero entrar, porque eu quero ser policial civil. O que você diria para esse jovem que tem esse sonho? Olha, eu sou totalmente suspeito para falar, porque assim, né? Eu, na época que eu era um vestibulando, né? Que eu estava acabando o ensino médio, e eu era um vestibulando, eu participei daqueles processos de orientação vocacional. Sim. No CIE, né? Tinha a feira de profissões, né? Não sei se ainda tem. E lá tem uma das perguntas para a pessoa se encontrar assim, qual graduação ela tem interesse. Tem várias dinâmicas, mas tem uma que eu não esqueço, que foi assim: se todas as profissões ganhassem o mesmo salário, qual profissão você gostaria? Então, hoje eu posso responder tranquilamente. Se mesmo com todos os salários sendo iguais, eu ainda assim escolheria ser investigador de polícia. Por que, Lívio? Você gosta de arrumar confusão na vida dos outros, não é isso? Não, eu sou um pessoal da paz, né? Polícia, aula sobre racismo dentro da polícia, ser um policial e dar palestra no movimento negro sobre racismo, falar de segurança pública, ser síndico do meu prédio, né? Então, como eu digo para a minha terapeuta, né? Se não for para causar no mundo, eu não saio da cama. Eu só saio da cama se for para causar no mundo. Sensacional. Lívio, eu acho muito importante, porque a gente precisa mostrar para a nossa população que trabalhos como o seu acontecem, é extremamente importante, necessário, e que, por mais que a gente tenha todos esses pensamentos, porque realmente, infelizmente, os dados... Mas não são pensamentos, não são pensamentos. São fatos, né? São fatos. Então, justamente, como é que eu vou falar para um jovem negro, humilde, no perfil que você falou? Sim. Eu falo, olha, eu falo para ele o mesmo, é o famoso, eu tenho um papo reto. Não importa qual o meu público, quem está me ouvindo. Eu sempre falo, as polícias têm espaço para quem quer trabalhar dentro da legalidade. Então, ter ou não uma segurança pública antirracista é possível, é obrigatório. Então, assim, o jovem pode pensar, mas eu vou entrar lá
na mesma corporação que aquela que me dá um enquadro? Né? Então, primeira coisa, né, gente? Mesmo com 28 anos nessa indústria vital para a sociedade, eu continuo tomando enquadro da polícia. Eu continuo tomando enquadro. Eu sou um homem negro. Sim, sim. Entendeu? Então, não achem que porque eu virei policial, que eu deixei de ser abordado. Só que a diferença é que eu alerto, assim que começa a abordagem, na verdade, às vezes eu abordo a abordagem, que eu percebo que eu já ouço barulho, eu já falo, olha, opa, investigador, estou armado, funcional no bolso, posso ajudar vocês? Né? Pela minha experiência, eu até antecipo que eu vou ser abordado e já questiono. Então, essa é a minha diferença. Mas não deixo de ser abordado. Sim, sim. Né? Não deixo de ser abordado. Por exemplo, agora não tem 15 dias que eu fui abordado. Que eu fui abordado, né, por causa do carro, que eu passei um semáforo vermelho, né? Aí eu percebi, mas eu falei, mas não chegaram sirenando, né? Só acompanharam. Quando eu estacionei, me abordaram, eu falo, ó, primeira coisa, sou policial, estou armado, o funcional está no bolso, e eu quero saber se a câmera de vocês está ligada. Primeira coisa. Depois eu respondi as perguntas. Entendeu? Boa. Então, eu vou fazer isso agora. Vou falar, eu sou amigo do Lívio, eu não estou armada, tá? Quero ver se sua câmera está ligada, porque qualquer coisa eu ligo para ele agora e o bicho vai pegar. Posso fazer assim agora, amigo? Posso? Olha, a parte de lá no Capão Redondo. A parte de falar meu nome, não recomendo muito. Já pensou? Aí, ok, ratinho, morre porque falou. Já pensou? Aí Sim. não dá, né, Lívio? Sim. Aí não dá. Agora, sobre ingresso na Polícia Civil. A Polícia Civil tem diversas carreiras. Uma delas é investigador. Para investigador e para escrivão, que são as carreiras com maior número de pessoas, atualmente precisa de um nível superior em qualquer área. Sim. Né? Fora isso, quem se graduar em Direito e tiver experiência jurídica pode fazer o concurso direto para delegado de polícia. E quem tiver formação em áreas mais científicas, assim, no sentido de exatas, de biológicas, pode também fazer os concursos da Polícia Científica. Né? Legal. A Polícia Científica. Então, assim, recomendo. Serviço público é aquela visão pragmática. Você sabe que você não vai nunca fazer ganhar um grande honorário, ter uma consultoria, mas continua tendo aquela estabilidade. E, para mim, é um gosto pessoal tá na polícia. Né? Então, mesmo com todo esse tempo, mesmo atualmente eu estando em funções na alta hierarquia da polícia, funções totalmente administrativas, trabalhando com orçamento, finanças, patrimônio, eu ainda tenho orgulho da carreira que eu escolhi. Então, para quem nos assiste, né, então continuo recomendando, né, fazer o concurso, mas assim, gente, já vou dar o alerta. Não comece a estudar para o concurso quando sai o edital. Tem que ser antes, né? Tem bem antes. Tem que ser bem antes. E tem que se preparar mesmo. Então é isso. Então, assim, existe espaço para o jovem negro dentro das organizações policiais. Legal. Aliás, precisa disso. Sim. Que é o que eu defendo na minha tese de doutorado, que é a baixa representatividade, principalmente nos cargos de comando das polícias. Porque precisa tirar esse estigma, precisa mudar, precisa trazer mais informações. E é por isso que você está aqui. Gente, uma salva de palmas para esse homem maravilhoso, professor Lívio. Tem presente? Tem presente? Olha, Lívio, nossa, já acabamos. Gente, já acabou, Elisa? Gente, mais uma vez, a Elisa vem. Lívio, vem para cá. Vem para cá. Porque nós temos presente para o doutor Lívio também. Temos? Olha só. Cidinha, o que nós temos, Cidinha? Olha, nós temos tudo do Fala aí, Tati, com muito amor. Cidinha maravilhosa. Olha só, Lívio, presente, caneca, tudo para você. Que chique, hein? E você, Elisa? E você, o que você tem aí? Eu tenho aqui produtos da Natura e uma pipoca gourmet para o nosso convidado. Gente, Lívio. Agora, Olívio, deixa eu peço desculpas para o meu filho, mas eu acho que essa pipoca não vai chegar em casa. Não vai, porque a pipoca é maravilhosa. Mas eu acho que a gente vai dar para a plateia? A gente vai dar para a plateia? Nós vamos dar, sim.
Menos para o doutor Edivaldo. Tá? Menos para o doutor Doutor Edivaldo Edivaldo. não está comportado. Não tá, porque Eu uma tenho pessoa. observado isso, que ele não está comportado. Exatamente, Lívio, eu fiquei quase. Lívio, para entrar nesse vestido aqui, eu fiquei quase 2 meses sem comer absolutamente nada. Aí ele chega para mim e fala que eu perdi 5 quilos. Foi um sacrifício, até o meu cabelo emagreceu. E a pessoa vem querer dizer para mim que eu perdi 5 quilos. Olha, Elisa, você vai entregar? Gente, é um oferecimento do nosso convidado especial aqui, Mário Gomes. Ele vai entregar. Elisa, você pode entregar pipoca para todo mundo? Sim, posso. Mas o nosso convidado vai escolher para quem, né? Isso. Agora já sabe, né, Lívio? Menos aquela mesa dali, ó. Menos o doutor Edivaldo. Olha, eu preciso adotar um critério... É investigativo. Vamos pegar um criminoso aqui. Não vamos bater o... Eu tenho que atuar dentro da legalidade com imparcialidade. Certo. No meu trabalho. Então, vamos ver aqui... Careca. Quem faz aniversário em julho? Júlio. Levantou... Júlio ou Junho? Julho. Ó, levantou a mão. Quem? A Fernanda? Ali, a Jussara e a Fernanda fazem aniversário. Vocês estão falando sério? Júlio. Ah lá. Ah, você também é Elisa, eu também. Mas, Elisa, você não vai ganhar, garota. Olha que debochada. Quem mais? Mais um critério. Mais um critério. Não importa o mês, quem faz aniversário entre o dia 20 e 25. Não importa o mês. 20 e 25? O nosso DJ. O nosso DJ. O DJ Puca, que fez aniversário dia 25 de maio. Mas... Elisa, você está demitida, Elisa. Como é que você entrega a pipoca para o Edivaldo, Elisa? É que o Edivaldo é meu patrocinador agora. Além de tudo, você está patrocinando ela? Olha. Falaram que ele fez aquele olhar do gato de botas, né? Também. Você que é uma autoridade, eu tenho certeza absoluta que você vai concordar comigo que ele tem que dançar novamente. Eu acho justo. Numa política de mediação de conflito, né, de conciliação, mediação e arbitragem, acho que fica bom para todas as partes, né? Uma conciliação. É a Polícia Civil do Estado. Demonstre os olhos assim. Não, é a lei. É a Polícia Civil do Estado de São Paulo dizendo isso para o senhor. Tá? O senhor vai vir dançar de novo. Ô, DJ, prepara uma música de novo pro Edivaldo, porque você vai dançar novamente, tá? Porque você está patrocinando a Elisa. Olha, DJ, som para o nosso amigo Lívio. Lívio, muitíssimo obrigada. Eu sou muito grata, demais. Ain't nothing I can say, nothing I can do. I feel so bad, yeah. I feel so blue. I got to make it right for everyone concerned.